Às vezes nós vivemos a nossa vida como se esta fosse a única vida e não houvesse uma vida após esta. E este pequeno sketch que foi feito por um grupo de jovens anda a circular por todo o mundo e tem feito alguma diferença em algumas vidas de algumas pessoas que viviam um cristianismo muito morto, mas que tem sido ressuscitado a importância de falar de Cristo, a falar aos seus amigos. Todos nós temos amigos, não é? Ninguém passa por esta vida sem ter alguém conhecido com quem fale. Mesmo que não seja um amigo, alguém com quem eles falem. E a palavra de Deus diz que um dia nós iríamos nos apresentar perante Ele e Ele irá requerer de nossa vida aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. E é muito importante que nós passemos por esta vida tendo consciência de que aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos familiares, se não ouvirem falar de Jesus, da salvação e tiverem a oportunidade de escolher por Jesus ou não, é a decisão deles, poderão parar a um lugar que ninguém deseja. Não é? Aquele rapaz ali naquele sketch desejava que o seu amigo estivesse ali. É um bocadinho de vingança, um bocadinho de também chamar a atenção. Se tu percebesses como as coisas são deste lado, tu farias muitas coisas diferentes na tua vida. E acredito que se nós tivermos um bocadinho de consciência do que é o outro mundo, o céu e também o inferno, muda muito a nossa vida. Porque nós passamos por esta vida, e alguns passam, e são 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, há quem viva até aos 100, não é? Pois esteja assim quer viver até aos 100, 120, não é? E pode ser que Deus lhe dê a graça de conseguir isso, não é? Mas 120 anos são muito poucos, é uma gota no oceano daquilo que a gente vai passar, o que nós vamos passar do outro lado da vida. Não é? E o que nós fazemos nesta vida irá marcar toda a diferença do que vai acontecer a seguir. Mas não é sobre isso que vou falar, é parte porque fala sobre a amizade este vídeo e nós vamos falar um bocadinho sobre amizade, sobre paciência, depois também assim pedimos para falar sobre paciência. E quero-vos trazer alguns conceitos, algumas coisas muito simples. Por acaso o pastor Jacinto tem muito para falar, dá para 1h30, sem dúvida dá. Se vocês quiserem, eu vou encurtar. Pode ser? Querem? Querem que eu encurte ou fale 1h30? Não olhem para mim, como o Ricardo falou, não olhem para mim. Podem fechar os olhos, podem dormir uma sonecazinha. Eu vou ficar aqui a falar. A gravação vai ser feita, depois vocês compram e ouvem em casa. Está bem? Não olhem para mim. Ok. Então vamos falar um bocadinho sobre o princípio da paciência, que é muito importante. Isto para mim também é muito importante, a paciência é uma coisa que eu estou a adquirir todos os dias. A palavra de Deus fala em Gênesis 2, versículo 18, diz: não é bom que o homem esteja só. E aqui neste caso está a falar sobre uma companhia feminina que Adão não tinha, então Deus achou que era necessário dar uma companhia feminina ao homem. Mas fora disso, todos nós precisamos de companhia. Nós precisamos que alguém esteja ao nosso lado, alguém que seja um amigo, esteja ao nosso lado. Não é bom que ninguém viva isolado. Esteja no monte, numa cabana lá, escondido, que fica como um bicho do mato. Não é? Há pessoas que vivem isoladas e são autênticos bichos do mato. Ninguém pode estar com eles, eles não sabem conversar com ninguém, não sabem conviver com ninguém, não sabem nada. E quando vão à civilização, as pessoas olham para eles como um ser estranho, não é? É como quase um urso. Mas vale ele estar a voltar lá para o seu cantinho, que lá está bem. Mas Deus não nos criou para isso. Deus criou-nos para vivermos com outras pessoas e convivermos com elas. E então, é isto que eu gostava de falar com vocês. A jornada empreendida ao lado de outras pessoas é mais lenta que a jornada
solitária. Nós podemos ir muito mais longe sozinhos. Eu, se quiser chegar a Lisboa dentro de 2 horas, eu consigo, sozinho. É só começar a andar a 170, 180 que eu consigo lá chegar. Ok? Mas se for acompanhado, não chego lá. Talvez em 3 horas. Porque uma pessoa vai querer, por exemplo, o Steve, se for comigo, vai querer ir à casa de banho. Depois há outra que vai ter fome e vai querer comer, vai termos que parar lá no... Isso é o Albertinho, não é? Temos ter que parar numa estação para encher um bocadinho a barriga. E vamos parando, e vamos perdendo tempo. Depois outro quer ir à casa de banho fazer xixi. E 3 horas e meia que nós chegamos a Lisboa. Não é? Mas sozinhos podemos chegar muito mais longe. Mas devagar, vamos... Assim, com companhia, vamos mais devagar, mas é um trabalho mais consistente e chegamos muito melhores. Ok? Eu quero vos ler um pouco de um texto que se encontra em Eclesiástico, não Eclesiastes, é da Bíblia Católica, que diz o seguinte: uma boa palavra multiplica os amigos, e a linguagem afável atrai muitas respostas amáveis. Dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre 1000. Se queres ter um amigo, adquire-o depois de o teres provado. Não confies nele tão depressa. Com efeito, há amigos de ocasião que não são fiéis no dia da tribulação. Há amigo que se torna inimigo, que desvenderá as tuas fraquezas para a tua confusão. Há amigo que só o é para a mesa e que deixa de o ser no dia da desgraça. Na tua prosperidade será como tu próprio, na tua desventura afasta-se de ti. Se colhe o infortúnio, volta-te contra ti e oculta-se da tua presença. Separa-te daqueles que são teus inimigos e está alerta com os teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o encontrou, descobriu um tesouro. Nada se pode comparar com um amigo fiel e nada se iguala ao seu valor. Um amigo fiel é um remédio de vida. Aquele que teme o Senhor achará tal amigo. O que teme o Senhor terá também uma excelente amizade, porque o seu amigo será semelhante a ele. Tiago 5, primeira parte do versículo 7, a palavra de Deus diz: sede, pois, pacientes, irmãos. Tiago 5:8 diz: tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações. Em primeiro lugar falava sobre amizade, a seguir falava sobre ter paciência. É muito importante nós termos paciência e cultivarmos a paciência. E com os nossos amigos nós também precisamos ter muita paciência. Mesmo aqueles amigos que são muito chegados, que nós tratamos e convidamos eles para estarem à nossa mesa, para estarem a dormir lá em casa connosco, lá em casa, a conviver, a ir para o cinema, a ir fazer tantas coisas, é preciso ter muita paciência. Ok? Muita paciência. Para interagirmos com as outras pessoas, sejam amigos ou não sejam amigos, nós precisamos de aprender a paciência. E é uma coisa muito interessante. Ninguém nasce com a paciência. Alguns de vocês aprenderam com tendo paciência? Ninguém nasce. É uma qualidade que tem que ser desenvolvida em cada um de nós. E é bastante interessante, é que como não há homens ou mulheres perfeitas, também não há amigos perfeitos. E porque não há amigos perfeitos, precisamos da paciência. Nas amizades, nos conhecimentos que nós temos, relacionamentos de professores, alunos, professor, de patrão, empregado, é preciso ter paciência. No relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, em tudo onde nós podemos estar, nós precisamos de paciência. Paciência com os pastores paciência convosco. Em todo lugar é preciso paciência, ok? Ok?
Então vou-vos passar alguns conselhos, são 6 conselhos. Podes passar, ok? Para que 2 sejam amigos, a paciência de um faz-se necessária. E vou-vos falar sobre 6 segredos que o pastor Jacinto me deu para as mãos e achei bastante interessantes, que eu vou compartilhar convosco. O primeiro, coloca como prioridade a paciência, como uma virtude que vale a pena ser desenvolvida. Ok? O segredo para tudo é a paciência. Disse este homenzinho, o Arnaldo Glasgow. O Arnaldo Glasgow disse, o segredo para tudo é a paciência. Vocês precisam da paciência para tudo. Para escolher a roupa para vestir. Vocês vão ao vosso armário e olham para 500 roupas. Vocês viram agora nas entrevistas que foi antes do Euro, os grandes craques da nossa bela seleção foram mostrar, e alguns mostraram os guarda-roupas, e alguns deles dizem que ficam lá horas a escolher a roupa que vão vestir. Não digo horas, mas ficam uns bons minutos. Não é? É preciso paciência. Se calhar até lá no quarto da roupa até tem uma cadeira para se sentarem-se e a ficarem a olhar para a roupa e dizer, bem, aquela fica bem com aquelas calças, não, mas se calhar fica melhor aquele. Ficam ali a combinar as coisas. Não é, Bertinho? É isso. Se tivermos paciência e continuarmos fazendo o esforço necessário para atingir o seu alvo, então alcançaremos o que nos propusemos a fazer. Ok? A paciência é necessária quando as coisas não vão bem, seja na escola, seja no trabalho, quando não há trabalho, seja com dor, quando as pessoas agem de maneira que não estávamos à espera que elas agissem, quando parece que nem Deus está no controle, nós precisamos de paciência. Já tinham dado conta disso? A paciência ser tão necessária e ser uma coisa tão difícil de nós nos propormos e trabalharmos para adquirirmos? É muito difícil. Mas nós temos uma coisa que é muito importante, é Deus do nosso lado para nos ajudarmos a adquirir a paciência. E sabem qual é o maior exemplo de paciência? O próprio Deus. Ele tem tido tanta paciência para conosco, não é? Parece que somente aprendemos quando passamos pelo fogo. Por momentos complicados, por momentos difíceis, é que o homem aprende algumas lições. Ok? E Deus tem visto isso. Somente que às vezes quando nós passamos por dificuldades é que aprendemos muitas lições. Jó foi um caso desses. Aprendeu lições quando passou pela dificuldade. José, quando esteve na prisão, também aprendeu imensas lições. Fizeram dele, foi o melhor curso que ele tirou, foi na prisão. Não é? Fez dele o faraó não, o primeiro-ministro do Egito. Não é? O segundo homem mais importante de todo o Império Egípcio na altura. E aprendeu onde? Na prisão. No lugar da paciência, de esperar. Ok? Segundo segredo é compreende que leva tempo para construir bons relacionamentos. Boas amizades demoram tempo. Tudo que realmente vale a pena nesta vida leva tempo para ser consolidado. Vocês sabem quanto tempo demorou a muralha da China a ser construída? Alguém dá um palpite? 2000 anos. Dizem que é o único monumento que se vê a partir do espaço. É completamente mentira. É mentira. A única coisa que se vê são nuvens a cobrir a terra e o mar. Não é? Os cientistas, eles próprios, eu fui há pouco tempo descobrir isso, quando estava a preparar isso, e estavam a dizer, não se vê nada. Ok? 2000 anos a construir uma muralha que não vai abaixo de qualquer maneira. Não vai. Foi construída pelas mãos de milhões de homens a carregar pedras.
a sofrer. Mas hoje é uma das fortalezas mais fortes que existem em todo o mundo. Ninguém chega a chefe de um momento para o outro. É preciso tempo. De um dia para o outro ninguém chega lá e chega perto do diretor da empresa e diz, olha, eu também quero ser diretor. Não é de um dia para o outro. É preciso dar o litro, é preciso trabalhar, é preciso fazer horas a mais. É preciso muita coisa. Não é? Prestem atenção. No namoro, é preciso paciência. São duas pessoas criadas de duas maneiras diferentes. Com hábitos diferentes. Pensamentos diferentes. Gostos diferentes. Tanta coisa diferente. E é preciso ter paciência. Para um casamento feliz é preciso paciência para com a outra pessoa. A paciência é necessária até morrermos. Para tirar a carta de condução é preciso paciência com o professor, com os outros que conduzem na estrada também, e por aí afora, não é? É necessário paciência para tudo. Os relacionamentos também exigem tempo. Paciência. Houve uma pessoa que escreveu o significado de tempo como sendo a palavra amor. Então disse, o tempo é igual a amor. O plano de Deus para possuirmos paciência é o tempo. Por isso é que Ele às vezes nos faz esperar. Espera. E nós estamos a cultivar então a paciência. Tiago 1, versículo 2 a 4, diz, meus irmãos, considerai com suprema alegria as provações de toda a ordem que vos assediam, tendo em conta que a prova a qual é submetida a vossa fé produz a paciência. Vejam, tendo em conta que a prova, dificuldade, a qual é submetida a vossa fé, produz o quê? A paciência. Somos picados, somos esmiuçados na nossa fé, somos pisados na nossa fé e nós permanecemos firmes e isso vai criar em nós paciência. Mas a paciência tem de ser acompanhada de obras perfeitas, a fim de seres perfeitos e irrepreensíveis, sem nada a descurar. E isto é o que Deus deseja de cada um de nós. Que nós sejamos varões perfeitos, irrepreensíveis, sem mácula. É uma igreja destas que Deus deseja ver. E quem é essa igreja? Somos nós. Não é a parede, sem mácula. Uma pessoa chega ali com o pé, vem lá de fora da rua, mete ali o pé, já ficou logo marcado. Não estamos a falar de paredes, não estamos a falar disso, de pessoas retas, com honestidade. Antigamente chegava simplesmente a palavra de uma pessoa, hoje em dia já temos que ir assinar e temos que ir ao cartório, autenticar a assinatura, porque já nem a nossa palavra é suficiente. Não é? E é isto que Deus deseja que nós encontrar em nós pessoas perfeitas, irrepreensíveis, que ninguém tenha onde apontar o dedo. Terceiro segredo. Coloca em prática o princípio da troca de papéis. É importante que para nós exercitarmos a paciência e aprendermos muitas lições é nós colocarmos no lugar do outro. Se eu estiver a discutir com outra pessoa e puser-me no lugar do outro, por certo não vou discutir. Porque eu vou perceber porque é que ela está a tomar determinada atitude. Se eu lhe perguntar porque é que estás a tomar determinada atitude, e ela me esclarecer porque é que ela está a agir de tal maneira, eu vou conseguir percebê-la. E posso dizer, bem, tu estás a agir de uma maneira incorreta. Ou não. Não é? E muitas vezes, quando mesmo nós temos razão, nós temos que deixar a nossa razão para haver paz entre as pessoas. Se eu e um amigo meu estamos a discutir, eu tenho razão, ele não. Mas eu, só porque tenho que impor a minha razão, partimos para a discussão, eu já perdi a minha razão. E Deus é o Deus que mais tarde irá dar a razão a quem tem razão. Nisto na troca de papéis, que é muito importante para nós exercitarmos a paciência, vou-vos contar uma pequena história. Havia uma senhora, ou um senhor. Vamos supor um senhor que estava parado num cruzamento, tinha o sinal vermelho, e veio verde.
É lógico, não é? Depois do vermelho vem o verde. E ele quis andar com o carro, mas o carro foi abaixo. E os de trás estão em Lisboa. Não é? Porque cá no Algarve ninguém faz isso. Em Lagos muito menos. E o de trás começou logo a apitar. O senhor sai do carro, abre a porta, sai do carro, vai ter com o senhor e diz: olha, você não quer trocar os papéis? Você vai lá para a frente e eu fico cá atrás a apitar. Com certeza que o homem não gostou da ideia. Não é? Se fosse ele a ser o apitado, ele não gostaria. Não é? Então, como ele não gostaria de ser apitado, também não apita pelos outros. Não é? Porque coisas dessas acontecem. Quantas vezes, quem é que ainda não aconteceu uma coisa dessas? Ainda não aconteceram, não é? Quarto princípio, muito importante, quarto segredo. Entende que as pessoas têm e criam problemas. Porque as pessoas têm e criam problemas, é preciso paciência para com elas. Ok? Há pessoas que passam na nossa vida que, do momento para nós, são uma autêntica alegria, que é uma grande alegria para nós. Mas passado algum tempo, ela já nos está a dar algumas tristezas. E nós precisamos ter paciência para com elas. Não é? Então a paciência é necessária para isso. Ok? Não há problema que a paciência não resolva. Ok? Quinto, identifica as áreas nas quais as pessoas precisam ser pacientes contigo. Lembram-se que eu falei ainda há pouco? Que nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos fraquezas. Nós precisamos identificar as nossas fraquezas e melhorá-las. E os outros também devem fazer a mesma coisa. Saber quais são as suas fraquezas e melhorá-las. Se eu tiver uma discussão aqui com o Ricardo, eu tenho que perceber que ele tem fraquezas. E tenho que ser paciente para com ele. E ele tem que ser o inverso. Também, ou vice-versa. Ser paciente para comigo, que eu também tenho fraquezas. Não é? Agora, não podemos estar sentados. Eu tenho fraquezas, está tudo bem. E continuamos a nossa vida até 50, 60 anos ou 70 anos. Até darmos a volta e irmos para outra vida. E ficamos com as mesmas fraquezas toda a vida. Não pode ser assim. Precisamos de crescer. Nunca ouviram dizer aquela palavra cresce e aparece? Quando vocês tiverem fraquezas, cresçam e apareçam. Ok? Digam a ela, olha, cresce e aparece. Mudem a vossa fraqueza. Ok? Quando estiverem fracos numa determinada área, ponham-se ao lado de quem é forte nessa área. Ok? Não se coloquem ao lado de quem já é fraco também nessa área. Porque senão juntam-se dois fracos. E daqui a bocado temos 3 fracos naquela área. Mais 4, mais 5. Depois temos um monte de gente fraca que montam uma equipe de futebol de fracos. Naquela área. Não é? Juntem-se àqueles que são mais fortes que vós em determinadas áreas. Ok? Se vocês são fracos, por exemplo, a respeito da verdade e mentem, não se mentam ao lado de quem mente. Porque senão vão continuar a mentir toda a vida. Não é? E a palavra de Deus diz que Deus é a verdade e deseja que os seus filhos falem sempre a verdade, não é? Às vezes não acontece, mas tem que ser. Se tenho paciência para com os outros, eles mesmos também terão paciência para comigo, porque também eu não sou perfeito. Sexto e último. Reconhece que todos os relacionamentos passam por momentos em que é preciso parar, ceder e compartilhar. Parar. É preciso parar. Por exemplo, há coisas que eu gosto de fazer que não posso fazer todo o tempo. Não é? Eu não posso fazer todo o tempo. Estou a conviver com outras pessoas, não é? Para estarmos com os nossos amigos, estarmos com os nossos pais, estarmos com aqueles nossos amigos que nos rodeiam, temos que deixar de fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer. Não é? Se tiver um amigo que chegou lá à casa, que nós estejamos a jogar no computador, não é? Nós vamos para a sala, vamos ter que deixar de fazer o que nós estamos a fazer e vamos para a sala. Não é? Não é? Parámos de fazer aquilo que nós gostávamos de fazer para estarmos na companhia de um amigo. A não ser que vocês o convidem também para ir lá para o quarto jogar, não é? Pois, depende das idades.
Não é? Eu, por exemplo, se for um amigo meu, não vou convidar para vir ao meu quarto. Era só que faltava. Não é? Ceder. Existem coisas que eu não gosto de fazer, mas preciso fazer em determinado momento. Por exemplo, estudar. Podia ter usado o teu exemplo, não é? Vocês já estão fartos de estudar. Ainda agora chegámos às férias. Desculpem lá, mas isto é mesmo assim. Quem teve um ano inteiro a dar aulas, lembrou-se logo de estudar. Não é? Para a próxima semana, orem por mim, porque vai ser reuniões do princípio ao fim a dar notas, e mais notas. Não é de euros, é notas mesmo de classificação. Então, há uns jeitosos, muito jeitosos mesmo. Estudar. Mas é necessário fazer para ter boas notas e ter um bom emprego, dinheiro, etc. Porque hoje em dia, desculpem lá que vos diga, se vocês estiverem enganados, vocês vão sair daqui sabendo. Hoje em dia, quem não estudar, não vai a lado nenhum. Não é, Luís? Tem que estudar. Hoje em dia, quem não tiver um canudo e assinar um documento não vale nada. Quando estou nas reuniões de Câmara, lá as doutoras licenciadas e não sei das quantas, e os doutores não licenciados e não sei das quantas, e o senhor doutor para aqui, senhora doutora para cá, se aparece lá um que não é doutor, eles metem logo de lado. Não tem canudo. Não é? Estudem. É muito importante, quando for época de estudar, que agora não estudem nada, vocês não precisam de estudar agora, é só férias, mas quando for o próximo ano letivo, estudem. Tenham boas notas. Glorificando a Deus, tendo boas notas. Porque os filhos de Deus não devem ser uns fraquinhos quaisquer. Ok? Devem ter boas notas. As melhores possíveis. Ok? E para terminar, compartilhar. Há coisas que fazemos um pelo outro em determinado momento. Por exemplo, ajudar a estudar. Não é? Os nossos colegas às vezes precisam de uma ajuda. Eu lembro na escola, a melhor maneira que nós encontrávamos naquela turma de estudar era, antes dos testes, nós nos reuníamos todos no salão na sala do aluno, juntávamos todos à volta de uma mesa e compartilhávamos aquilo que sabíamos cada um. E nós aprendíamos muito, sabem porquê? Porque não somente estávamos a ler, mas também estávamos a ouvir. E quando nós estávamos a ouvir os nossos colegas a falarem, nós éramos picados também a saber. Mas tu sabes, eu não sei. Então, e ficávamos ali a estudar e não só, porque ao ouvirmos, aquilo ficava no nosso ouvido, nós íamos para os testes e lembrávamos daquilo que o nosso amigo tinha falado. E nós apontávamos logo no teste. E juntávamos, ajudávamos uns aos outros a estudar. E acreditem que muitos passaram graças a essas ajudas, que nós picávamos uns aos outros. Picávamos em saber quem era o melhor. E havia aquela competitividade dentro da sala de aula para saber quem é que tinha a melhor nota no teste. Então todos queriam fazer o melhor. Não é? Mas ajudávamos uns aos outros. Ok? Como vocês perceberam, já nem vou ler mais. Paciência é importante para tudo. Ok? Se eu ficasse aqui 1h30, vocês tinham que ter paciência. Mas como eu sou simpático, só um é que disse que sim. Yes. Deixa eu estar. Mais um disse que é sobre... obrigado. Obrigado, Gonçalo. Deves ter paciência, não é? Uns para com os outros. Ao longo destes tempos, vocês têm estado a ouvir e vão continuar a ouvir alguns princípios muito importantes que devem ser colocados em prática, não somente ouvidos e colocados numa gaveta, lá num dossiê. Não é? É alguma coisa prática da nossa vida. Estes estudos quase não têm textos bíblicos. Eles são muito práticos. Eles foram buscados à palavra de Deus, mas falados de maneira muito prática, que devem ser colocados na nossa vida, ok? E aprendam mesmo isto. Paciência com os vossos amigos.
com os vossos professores, com os vossos pais, que hoje em dia eu vejo e lido com alguns moços e com pais também que não existe paciência na própria família, não é? Chegam uns e tratam os pais piores, sei lá, tratam pior que o cão. E às vezes os pais tratam os filhos piores que cães também. Não é? Vocês se calhar lembram-se daquele vídeo que nós passámos aqui, o Jardim do Inimigo. Que o homenzinho chegava a casa e chegava perto do cãozinho e, meu queridinho, cãozinho, quer dizer, chegava perto do filho ou da filha, sua besta, não sei das quantas, não é? Existem muitas situações dessas. É preciso ter paciência e orar. E é uma coisa que eu aprendi no Brasil, quando eu estive lá a morar, quando era pequenino. Nós tínhamos um trabalho muito forte com crianças e eu também era criança naquela altura, tinha 6, 7 anos. E é uma coisa que ficou marcada desde essa altura. É que muitas crianças que iam à igreja, os seus pais não eram cristãos. E eles na igreja oravam pela conversão dos seus pais. Tinham paciência, esperando em Deus. Muitas vezes os seus pais não deixavam eles irem à igreja ao domingo. Então, o que é que eles faziam? Iam para o quarto orar. E alguns pais, ao verem os filhos a orarem, começaram a ir também à igreja. O poder da oração. Mas aqui não estamos a falar do poder da oração. É preciso falar sobre paciência. E vocês hoje saem daqui sabendo que é preciso ter paciência com o amigo, com a amiga, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, que já está assim um bocadinho sem perceber as coisas muito bem. E por aí afora, ok? Com aquele amigo que a gente gostaria que ele percebesse determinadas coisas da vida, mas que não percebe nada, porque se calhar ele não é mesmo xaxé, não vai lá. Tem que ser feito mesmo o desenho. É preciso ter paciência com eles, ok? Aprendam hoje que é preciso ter paciência uns com os outros, ok? Porque Deus tem paciência para connosco. Ele é o maior exemplo, ok? Perceberam? Aprenderam? Ok? Quem é que não percebeu? Alguém disse ou não? Ok. E não digo mais nada, que é para não ser chato, está bem? Assim vocês não têm que ter paciência comigo.